Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, olhando mais profundamente para a vontade de Deus. É muito reconfortante perceber que Deus tem um plano específico para a sua vida, para cada um de nós. Não é o mesmo plano, mas é todo para cada um de nós, todo projetado para o que Ele tinha em mente para nós, sem exceção. Podemos não entender como Deus trabalha da maneira que Ele trabalha em todo o mundo, mas Ele o faz porque Ele é Deus. Ele não deixou ninguém de fora. Podemos tentar entender algumas coisas que acontecem que não conseguimos entender, mas Ele tem um plano para a nossa vida e Ele pretende cumprir esse plano se confiarmos e obedecermos a Ele. E essas duas coisas são totalmente essenciais. O que quer que Deus tenha em mente, o que quer que Ele tinha em mente quando Ele permitiu que você nascesse e viesse a esse mundo, confiando e obedecendo a Ele, eram duas questões-chave. Então faça a si mesmo a pergunta. As pessoas que te conhecem, elas te conhecem como alguém que confia em Deus, que obedece a Deus, alguém que tenta andar na vontade dEle, ou elas apenas conhecem você como uma pessoa que meio que faz o que vem naturalmente e você quer ser feliz, você quer ser bem-sucedido e você quer se encaixar nos caminhos do mundo. Deus não permitiu que você nascesse apenas para fazer qualquer coisa que você quisesse fazer. Esse não era o plano dele. E muitas pessoas viverão a vida inteira e não farão a pergunta: qual o plano de Deus para a minha vida? Qual a vontade dele para a minha vida? Uma vez que você começa a perguntar isso, e isso o leva cada vez mais fundo em toda a perspectiva do propósito de Deus em sua vida. E quando eu penso nisso, eu penso em um versículo encontrado no Salmo 103, porque a questão aqui é que, como Deus pode fazer isso, aquilo, assim por diante? Salmo 103 e o versículo 19, marque esse versículo na sua Bíblia se você já não tiver marcado. Ele diz: o Senhor estabeleceu seu trono nos céus e sua soberania governa sobre tudo. Veja isso, sua soberania governa sobre tudo. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo, Deus está no comando e no controle. Pode parecer que ele não está no controle, mas ele está. Nós ouvimos todas as notícias e altos e baixos e prós e contras. Eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Sou contra isso, aquilo e aquilo. Onde está Deus nisso tudo? Onde ele sempre esteve, Deus está no controle. Ele nos permitirá fazer coisas às vezes que são tolas, desastrosas, destrutivas. Mas muitas vezes ele nos impede. E às vezes temos dificuldade em acreditar que Deus está envolvido em qualquer coisa, da maneira como as pessoas agem. Então, quando eu penso nesses versículos e na sua soberania, penso no que Jeremias disse a Deus. Ele disse naquele capítulo 32, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Agora, se você e eu cremos que tudo está ao alcance de Deus e do poder de Deus e nada é muito difícil para Ele, nós trabalharíamos um pouco diferente. Não duvidaríamos de algumas coisas, iríamos reivindicar mais de suas promessas, pois Deus está no comando, Ele está no controle, sua soberania governa sobre tudo. Então não importa o que esteja acontecendo no mundo, Deus ainda está no comando. O problema é que muitos não acreditam nisso. E eu assisto TV lá uma vez ou outra e penso, que pena. E assim por diante, até que você finalmente tem que se levantar e desligar. E fazer a pergunta: Senhor, alguém já ouviu falar de Deus? Alguém já ouviu falar de Jeová, Yahvé, Elohim? No Antigo Testamento, o Deus de todos os deuses, o único Deus verdadeiro, o Deus que tem todo o poder para fazer todas as coisas. Alguém crendo nele, confiando nele, ou esperando nele por direção? Se você ouvir e assistir, e não ler a palavra de Deus, você pode ficar muito, muito desanimado. Então, o título dessa mensagem é Olhando Mais Profundamente para a Vontade de Deus. E eu quero falar sobre, em primeiro lugar, sobre as três principais distinções na vontade de Deus. As três categorias. E a primeira é a vontade predestinada de Deus. Aquelas coisas que Ele fará.
irresistível, imutável, incondicional, ou seja, coisas que Deus pode fazer por seu poder e por seu amor, e coisas que ninguém pode parar. Ele está no controle, ele é o soberano do universo. Sua vontade predestinada, que significa predestinada, ele já predestinou algumas coisas. Este mundo pode parecer estar girando fora de controle, mas Deus está no controle de tudo que está acontecendo. E de vez em quando eu ouço alguém dizer, bem, eu vou te dizer, eu sei o que está acontecendo na minha vida, não preciso que alguém me diga o que está acontecendo, bem. Pode ser que você precise perceber que alguém é maior do que você, e é que Deus sabe tudo sobre a sua vida e Ele é a única pessoa que você precisa desesperadamente ouvir. Ele é o único que tem o controle soberano sobre todas as coisas. Então, é claro, tem a vontade moral de Deus. Sua vontade moral seria melhor explicada nos 10 mandamentos. Deus tem uma vontade moral. Você não deve roubar, mentir, cometer adultério, assim por diante, os 10 mandamentos. E em todas as escrituras há algumas coisas que Deus proibiu. Significa que não pode acontecer? Não. Significa que não é a vontade de Deus que elas aconteçam? Não é melhor elas acontecerem? É caro para elas acontecerem? É desastroso para elas acontecerem? Por quê? Ele é um Deus que nos dá liberdade, e liberdade até um certo ponto. Essa vontade moral é onde nos metemos em apuros. Decidimos que queremos fazer as coisas do nosso jeito, podemos explicá-las, e ainda quando violamos os 10 mandamentos, violamos os ensinamentos de Jesus, há um preço a ser pago. E não há substituto para a obediência, e não há ninguém maior do que Deus. E quando ouço alguma das coisas que as pessoas estão dizendo sobre vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, existe um Deus que, em última análise, determina o que você vai fazer e o que você não vai. Ele permite a desobediência e a rebelião, mas apenas com um preço. O pecado não sai barato. Rebelião contra Deus não é barato. Eu ouço as pessoas falarem sobre o que vão fazer e isso e tudo o que está acontecendo. Elas querem liberdade para fazer isso, aquilo outro, sem qualquer, sem senso de responsabilidade com Deus soberano do universo. Somos todos responsáveis perante Ele, quer gostemos ou não. Então, é claro, existe a vontade desejada de Deus. Aquelas coisas que Ele deseja para nós, sua vontade desejada para nós, bem, vamos começar com a salvação. Deus quer que sejamos salvos, deseja que sejamos batizados, deseja que andemos segundo a sua vontade, Ele deseja que aprendamos a orar e aprender a seguir seus ensinamentos nas Escrituras. É da vontade dEle que aprendamos a obedecê-lo cedo na vida. É da vontade dEle que aprendamos a ouvi-lo, a segui-lo e reconhecer que Ele é o guia final na vida. E então, para que eu seja obediente, eu preciso saber qual é a vontade dEle. Como eu vou saber qual a vontade dEle? Onde vou descobrir? Você ouve a verdadeira palavra de Deus e você lê a palavra de Deus e crê na palavra de Deus. Se você quer a verdade de Deus, se você quer saber como viver a sua vida, para ser obediente, você tem que conhecer a palavra de Deus, então não levante sua mão naturalmente. Quando eu digo isso, estou tentando encobrir você. Quantas vezes na semana passada você pegou a Bíblia e leu um versículo? Você tem 7 dias na semana, 24 horas por dia. Você tem muitas coisas em sua agenda que você tem que fazer. Coisas que você não tem que fazer, mas você quer fazer. Você não trabalha o tempo todo, você tem tempo livre. Quanto desse tempo livre você gastou perguntando a Deus, Senhor, e quanto a isso, devemos comprar essa casa? Devemos comprar esse automóvel? Devo permitir que meu filho vá para esta faculdade? Devo permitir que minha filha saia com esse rapaz? Devo permitir que meu filho faça parte desse clube? Ou seja, quando foi a última vez que você perguntou àquele que sabe a resposta para tudo sobre a vontade dele, o que ele quer? Você não concordaria que Deus sempre vai querer o melhor para você? Quantos de vocês creem nisso? Digam amém. Ele sempre vai querer o que é melhor para você. Você crê nisso? Então, por que não pergunta a Ele? Por que toma tantas decisões sem perguntar a Ele? Veja isso. Ele tem uma vontade, um propósito, um plano. Ele sabe o que é melhor para nós em cada circunstância da vida.
e nos convida a pedir a Ele: peça e lhe será dado. Buscai e achareis, bata e será aberto para você. Deus está disposto a nos mostrar a sua vontade. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos as petições que desejamos dele. Então, por que não entrar na palavra de Deus e descobrir: Senhor, o que você quer que eu faça nessa situação em particular? O que a obediência exige de mim? Se isso se encaixa na palavra de Deus ou se isso não. E a razão pela qual estão nessa dívida profunda é porque gastam sem perguntar a vontade de Deus. Ou se essa é uma questão importante nesse país. Endividamento é uma questão muito, muito importante. E você diz: mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Bem, basta você começar a ler e vai descobrir. Deus tem muito a dizer sobre dinheiro e a não ficar endividado. E assim, quando você pensa em um pecado levando ao outro, Deus tem uma vontade para nós. A vontade dele sempre será o melhor para você. Sempre é o melhor para você. O sim dele é o melhor, o não dele é o melhor. Porque ele quer o que é melhor para nós. Então, quando pensamos na vontade de Deus, a vontade de Deus é o melhor plano de Deus para nós. Aí você diz: bem, minha vida está meio confusa. Eu não sei para onde me virar e seguir, então deixe-me lhe dar outro ponto da vontade de Deus, e é a vontade pessoal dele para a sua vida. E podemos dividir isso em 3 categorias. Primeiramente, e é a vontade intencional dele, isto é, o que Deus tinha em mente para você. Não sei como eram seus pais, como eles te criaram, mas o que Deus tinha em mente para você? Pense nisso por um momento, a vontade intencional dele. O que ele tinha em mente mesmo antes de você nascer. O que ele tinha em mente sobre a sua educação. O que ele tinha em mente, por exemplo, sobre os dons espirituais. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você foi presenteado com habilidade, talentos, aptidões para fazer o que Deus quer que você faça. E quando você pensa no início de sua vida, você estava pensando em: quando eu crescer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo e assim por diante. Você já perguntou a Deus o que ele queria que você fizesse? Você diz: como você sabe o que Deus quer que você faça? E se você está sentado aqui e não conhece a vontade de Deus para a sua vida, talvez nunca tenha perguntado a ele. Talvez pense nisso. Você já se ajoelhou e disse: Deus, não quero desperdiçar minha vida. Eu quero que minha vida conte. E se eu quiser que minha vida conte, se você vai me ajudar a responder minha oração, eu tenho que orar a coisa certa, então o que você quer que eu faça? Muito poucos jovens hoje vão falar com você sobre a vontade de Deus para suas vidas porque nunca pensaram nisso. Que Deus tem. Esse Deus que é soberano sobre o universo tem um plano para a sua vida. Que você, como um pai, já se sentou com seu filho ou sua filha e disse: bem, vamos falar sobre uma das coisas mais importantes da sua vida. Bem, o que é isso? Talvez pensem que seja sobre a educação deles, não. Qual a coisa mais importante na sua vida? A vontade de Deus. E eu vou te dizer que essa é a verdade. Não talvez, é a verdade. Todas as noites eu estava em casa com minha família. Desde o momento em que meus filhos nasceram, eu orava ao lado de suas camas com eles. Eles não tinham a menor ideia do que eu estava falando. Que Deus lhes mostraria sua vontade para a vida deles muito cedo. Veja isso. Esperamos muito tarde para fazer a coisa mais importante. A coisa mais importante que aprenderão qual é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus está relacionada a cada área de nossa vida. Então, quando você pensa nisso por si mesmo, em sua vocação, por exemplo, se você for procurar por um emprego, você só procura por um emprego ou diria: Senhor, o que você quer que eu faça? Então pense nisso só por um momento. A pessoa certa para perguntar, antes de tudo, é Deus. Onde você quer que eu trabalhe? O que você quer que eu faça? Como você quer que eu invista a minha vida? Pense sobre isso. À medida que os dias passam, seu tempo e meu tempo estão passando. Você pensa que não, mas quando tem minha idade, percebe que sim. Você não para, não desiste, não se aborrece, não se preocupa, confia em Deus. Vai fazer cada dia valer a pena? Mas você percebe que Deus tem um plano, que Ele tem uma resposta para todas essas perguntas que você tem, e tantas vezes perguntas que devemos trazer diante do Deus Todo-Poderoso, só tomamos a decisão? Preste atenção.
porque tomamos decisões com base no conhecimento humano limitado e em emoções, e muitas vezes fico no campo esquerdo. E muitas vezes, para agradar outra pessoa, a única pessoa que eu sou obrigado a agradar, de acordo com a palavra de Deus, é o Todo-Poderoso Deus. Sou obrigado a agradá-lo. Quero agradá-lo. Coisa inteligente a fazer, coisa sábia a fazer, é agradar a Deus. Porque, veja isso, se você o conhece, você sabe disso. Ele apenas deseja o que é melhor para você. Amém? Mas veja, muitos pais não podem dizer isso. Eles querem o que parece melhor para seus amigos e vizinhos, que seus filhos estejam dirigindo isso ou vestindo aquilo. Os destruímos. A vontade de Deus é uma das coisas mais importantes da sua vida. Mas você diz, o que devo perguntar a Deus? Tudo? Noutras palavras, o que é tão sem importância que eu não tenha que falar com Deus? Então, o que ele está dizendo? Ele tem uma vontade para a nossa vida? E essa vontade, ele tem essa vontade intencional para a nossa vida? Sua vontade circunstancial para a nossa vida, que é o quê? A vontade circunstancial dele é isso. Então, eu errei aqui, mas eu arrumo minha vida com Deus, eu entrego minha vida a Ele e nós temos um novo começo. Por que há uma vontade circunstancial? Porque Deus nos conhece. E Ele sabe que iremos falhar. Ele sabe que iremos tomar decisões erradas às vezes. Ele sabe que nós somos humanos. Então, essa é a sua vontade circunstancial? Ele nos expulsa? Não. E nós vivemos em nossa vontade circunstancial com menos, muitas vezes, realizando menos, estando menos satisfeito, menos feliz, menos tranquilo, menos, porque não paramos para perguntar a Ele primeiro. Agora, quando paramos para perguntar a Ele, Ele está disposto a corrigir. Algumas coisas Ele vai corrigir, outras coisas não vai, por causa das circunstâncias. Então, a vontade circunstancial dele é: aqui estou eu, essa é a bagunça que eu fiz, isso é quão longe eu cheguei, agora, Senhor, o que você quer fazer comigo nesse momento? E ouça, a vontade imediata de Deus, isto é, o que Ele quer que você faça bem agora em sua vida. Qual a vontade dele hoje em sua vida? Você não pode mudar o ontem, mas certamente pode fazer a diferença para o amanhã. Porque amanhã é um privilégio, uma oportunidade, Deus está com você. A vontade imediata dele. Qual a vontade imediata dele para o que ele quer que você faça hoje? Por exemplo, vamos abrir em Tiago por um momento e vamos olhar nessa passagem. No capítulo 4, veja esse versículo 13. Venham agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade. E passaremos um ano lá, faremos negócios e teremos lucro. Isso não soa como as pessoas hoje. É isso que eu vou fazer. Vou tornar isso grande. No entanto, você não sabe como será a sua vida amanhã. Você é apenas como um vapor que aparece por um tempo e depois desaparece. Em vez disso, agora, você deve dizer, se o Senhor quiser, viveremos e também faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Portanto, para quem sabe o que é certo a fazer e não faz, para si mesmo é pecado. Então, ao olhar para a sua vida, pergunte a si mesmo: e sobre como você gasta o seu tempo? E sobre como gasta o seu dinheiro? E sobre quem são seus amigos, relacionamentos? As coisas que compra, seu testemunho? Você diz, bem, Deus não está interessado em pequenas coisas. Como o quê? Deus está pessoalmente interessado no que você pensa, o que você diz, o que você faz, sua aparência, como você trabalha. Então, você não está vivendo em um vácuo, você está vivendo em um mundo habitado em seu espírito pelo Deus vivo, que o capacitou e o capacitará para fazer a vontade dele, todos os dias, o dia todo. Você está disposto a entregar sua vida a ele e se render a ele? Qual é o seu potencial neste momento de sua vida? Só Deus sabe. Mas é provavelmente muito maior do que você pensa que é. Você diz, bem, eu cometi muitos erros. Quem não cometeu erros? Diferentes tipos de erros. E esse erro pode ser trágico para alguém, e o erro dessa pessoa pode ser muito mais trágico do que esse. Essa não é a questão é Deus
nessa direção, mas é você e eu, Deus. O que quer que esteja faltando em minha vida, o que é, Senhor? O que eu estraguei, mostre-me onde está. O que quer que eu precise confessar e me arrepender. O que quer que eu precise entregar a Ti e eu nunca entreguei, Deus. Eu quero o Seu melhor em minha vida. Pergunte a si mesmo, quando você se vira e olha para trás em sua vida, da época talvez um pouco antes de que você era um adolescente ou por aí, olhe para trás em sua vida. O que você mudaria? Todos mudaríamos alguma coisa, certo? Todos mudaríamos algo. Volte ao passado em sua vida, o que você mudaria? A segunda pergunta é essa. Por que você veio até aqui pensando que de alguma forma poderia fazer isso sem Deus? E pense nisso. Quando você confiou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e foi batizado e se uniu à igreja, você entregou sua vida ao Senhor em seguida? Quando penso sobre isso, eu fico extasiado que o Santo Deus, que é o Deus soberano de todo o universo, me ama o bastante para mostrar a vontade dele e para mostrar a qualquer um que esteja disposto a pedir. Você está disposto a confiar em Deus? Onde você está? Com quem você está? E seus erros aqui, seus sucessos ali? As coisas que são boas em sua vida, as coisas que não são, você está disposto a dizer a ele, Senhor? Você sabe tudo sobre mim? Sabe realmente como estraguei tudo? Estou te pedindo para que me perdoe dos meus pecados, eu sei que não tenho anos e anos e anos para fazer as pazes, mas você me ajudaria a passar o resto da minha vida da forma que sua vontade circunstancial, seja quais circunstâncias sejam, me ajudaria a viver minha vida do jeito que você quer que eu viva, o resto da minha vida do jeito que você quer que eu viva. Você diria isso a ele? Não seja aprisionado pelo diabo. Que, veja isso, o diabo diz, tarde demais. Tarde demais. Ignore esse sermão, é tarde demais. Não é tarde demais enquanto estiver respirando. Para se acertar com Deus, e suas oportunidades podem ter passado. Mas pode haver mais oportunidade do que você imagina. Pode haver maneiras que Deus pode te usar que você nunca pensou, e você nunca pensou nisso porque nunca perguntou a Ele sobre elas. Estou te dizendo, não desista. Peça a Deus para te mostrar. Senhor, sendo as circunstâncias como são, desperdicei essa parte. Suas circunstâncias estão aqui, mas Deus, você vai me perdoar, você prometeu. Então, Senhor, qual o próximo passo da minha vida? Minha vida é como ela é. Qual o próximo passo, Deus? Você estaria disposto a dizer a Ele hoje, Senhor, o próximo passo em minha vida eu vou dar, o que me disser para fazer, Deus, eu vou fazer? Estaria disposto a dizer isso a Ele hoje? Você crê nele o suficiente para dizer o que quer que você tenha que fazer a seguir, você o fará? Crê o suficiente para fazer isso? Ou você senta aqui e ouve isso e pensa, sim, mas você não conhece minhas circunstâncias. Ninguém sabe as circunstâncias de todo mundo. Só estou perguntando se está disposto a crer em Deus. Todos precisamos confiar nele, o que quer que esteja acontecendo. Você tem o privilégio. Você tem o privilégio de falar com o Deus Santo que tem todo o poder, e todo o amor, e toda a autoridade, que te pega de onde você está e faz algo em sua vida que provavelmente você nunca imaginaria. Mas você está mesmo disposto a se entregar a Ele só para ver o que Ele fará? O que Deus fará em sua vida se você entregá-la totalmente a Ele? Acho que você vai se surpreender. Uma surpresa agradável. Você tem a coragem para dizer, Deus, creio que tens uma vontade para minha vida. Sei que não está satisfeito com a forma que tenho vivido, mas hoje estou te pedindo para me perdoar. Eu poderia culpar algumas pessoas, Deus, mas não vou culpar ninguém. Estou te pedindo que me perdoe. Começando por hoje, quando eu sair pelas portas dessa igreja, eu estou saindo, rendido à sua perfeita vontade, seja ela qual for. Eu vou fazer o que quer que me disser e eu vou acreditar, Deus, que porque você é um Deus incrível de amor, bondade, compaixão e reconstrução, você vai me levar e você vai fazer o que é melhor em minha vida, de agora em diante. Uau! Que diferença incrível Deus pode fazer em sua vida, se estiver disposto.
E Pai, quão gratos nós somos, que Tu és um Deus perdoador, que limpa, que reconstrói, todas as boas formas que trabalhas em nossas vidas. E eu oro para que cada pessoa que ouve essa mensagem seja profundamente convencida, profundamente inspirada. Para muitos será muito doloroso, mas honestos o suficiente para se entregarem a Ti e verem o que Tu farás pelo resto de suas vidas. Oh, Deus, essa é a minha oração pelo resto de suas vidas. O que Deus vai fazer pelo resto da minha vida. E Pai, Você é cheio de surpresas, sabemos que isso é verdade. Cheio de surpresas maravilhosas. Talvez achemos que não somos dignos, ninguém se importa, mas sabemos, essa não é a sua atitude. Você só está esperando por nós, que digamos sim, Senhor, para Você começar sua reconstrução em nossa vida, que nos mudará para sempre. E essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.